Gálatas, capítulo 5, 16 a 26. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao seu desejo da natureza humana. Porque o que é da nossa natureza humana é contra o Espírito. O que é contra o Espírito, o que é a favor do Espírito, é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não devem fazer o que vocês querem, porém o que o Espírito quer. Todavia, se o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes e raiva, ambição, angústia, desânimo, divisões, invejas, bebedice, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: não façam essas coisas, pois vocês, fazendo isto, não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, paz, alegria, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, humildade, domínio próprio, e contra essas coisas lei não existe. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões, desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que deu a vida, controle também a vossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter invejas um dos outros. E você diz? Amém. Pai, depois de ler esse texto, eu me sinto tão miserável, tão pecador, e tão com nojo de mim mesmo. Por isso peço perdão pelos meus pecados. Pai, que a Tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações na tarde deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, assim. Meus irmãos, eu li uma porção da igreja, da carta de Paulo organizada aos irmãos de Gálatas. Os irmãos de Gálatas tinham, porventura, uma desavença entre eles que provocou o desejo em Paulo de escrever, Herodias, essas cartas à igreja que estava localizada aos irmãos galácticos, ou aos irmãos de Gálatas. Perceba bem, eu não quero me aprofundar, porque isso aqui dá muito conteúdo. Eu quero só me frisar no versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo crucificam a natureza humana delas e, junto com isso, todas as paixões e desejos dessas naturezas. Existe no homem um sentimento, Herodias, chamado desejo e paixão. São dois sentimentos que são muito parecidos, Josefa. Tão parecidos, o desejo e a paixão, que eles só se divergem, eles só ficam diferentes quando a situação parte para outra área. Mas como Paulo estava dizendo aqui, para os irmãos em Gálatas, ou irmão Adão, crucificarem a carne juntamente com as paixões e os desejos. Eu já dei algumas palestras para casais, e quando eu estava fazendo isto, eu disse, eu lembro que faz muito tempo isso, eu lembro que eu disse que a paixão, ela dura de 3 a 5 anos, e o sentimento que nós conhecemos como amor, ele dura possivelmente bem mais do que isso, ou por toda a vida. Mas a paixão em si, ela dura de 3 a 5 anos. Qual a diferença? A diferença é que você vai perceber que é paixão e não é amor, é que quando passa desses tempos, desses anos, você vai percebendo que aquela pessoa perde a importância para você, você vai percebendo que aquela situação perde a importância para você, e como, se você não conhece, eu já conheci pessoas que o maior sonho delas era morar na praia, e eles juntaram todos o dinheiro, venderam uma chácara, venderam 3 carros, venderam uns bois, venderam tudo e compraram um apartamento na praia de Ponta Verde, no principal da Ponta Verde, de frente com o mar. E quando eles moraram lá 10 anos, eu detesto
morar aqui. Mas por quê? Eu detesto morar aqui, dizia Deus do eu detesto morar aqui porque o sal consome tudo. O sal consome os móveis. O sal vem no vento. O sal está em todo lugar. A gente manda limpar o apartamento e de repente bate uma ventania e já está tudo sujo de novo. Eu tenho saudade da chácara, meu filho. Isso é paixão. Por paixão ele comprou o apartamento, a paixão passou. Depois de 10 anos ele disse: ai, que saudade da minha chácara. Perceba bem, as pessoas se apaixonam e caem na cilada do desejo em uma velocidade tão descomunal, que muitas vezes foi comparado isso a uma velocidade de um foguete. É um foguete que ele começa numa velocidade de mais ou menos 3.000 km por hora, mas quando ele atinge o alto da atmosfera, ele baixa isso em mais de 80%. E ele fica bem menos veloz. Perceba bem, eu tenho pesquisado bastante isto. O maior lançador de satélite pertence ao homem mais rico do mundo, chamado Elon Musk. Ele tem pelo menos lançado por semana 60 satélites. E satélites são sempre lançados por foguetes. E os foguetes me fazem lembrar a paixão. Começa com muita velocidade, com muita intensidade, com muita força, com muita potência. Mas quando eles atingem a atmosfera, eles perdem a força e perdem a velocidade. A paixão é muito parecida. Então Paulo, preocupado com os irmãos de Gálatas, percebeu que os irmãos em Gálatas estavam muito apaixonados pelo que o mundo oferecia. Estavam muito apaixonados pelo evangelho fácil. Estavam muito apaixonados pela vida carnal. Estavam muito preocupados como eram que iam sobreviver amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem. Estavam muito preocupados em expor os seus desejos uns pelos outros. A igreja estava na verdadeira bagunça e os irmãos estavam preocupados com as coisas materiais, como trocar de carro, como trocar de casa, como trocar de fazenda, como enriquecer mais. Esqueceram da Bíblia e se entregaram ao desejo da carne. E quando eu falo assim, desejo da carne aqui em Gálatas, abrange tanta coisa que eu não tenho tempo para falar, mas abrange todos os aspectos. Mas quando eu quero me frisar aqui no versículo 24, quando diz: mortificai a vossa carne, os vossos desejos. Entendo, é mortificar no original, nada mais é que deixar morrer. É sempre dito isso desde o tempo que eu sou criança, que dentro de nós há dois leões. Aquele que eu alimento mais, ele vai vencer. Aquele que eu não alimento, ou alimento menos, ele vai perder a guerra. Ei, espiritualmente e materialmente é desse jeito. Quanto mais eu me alimento das coisas do mundo, quanto mais eu me alimento das coisas que o mundo oferece, quanto mais eu me alimento daquilo que o mundo mostra, quanto mais eu paro para ver o que o mundo apresenta, quanto mais, todo mundo está entendendo, vou lhe dizer, quanto mais eu me alimento de TV, quanto mais eu me alimento da internet, quanto mais eu me alimento do Big Brother, quanto mais eu me alimento de novela, quanto mais eu me alimento dessas coisas, mais eu fico fraco espiritualmente, mas eu fico sem vontade de orar, mas eu fico sem vontade de meditar na palavra, mas eu fico sem vontade de vir à igreja, mas eu fico sem vontade de estar na presença de Deus. Quanto mais eu me alimento do que os irmãos em Gálatas fizeram das coisas do mundo, mais os desejos do mundo me dominam, mais eu sou voltado para as coisas carnais. E quando fala aqui também em coisas carnais, se refere ao aspecto sexual da coisa. As pessoas estão cada vez mais expondo esse tema de uma forma tão explícita que hoje, se você conversar com uma criança de 6 anos, ela sabe do assunto às vezes até mais do que alguém mais velho que ela. Perceba bem, nunca foi tão exposto esse tema nos dias atuais como está sendo hoje. É na escola, é em outros lugares, é em todo lugar. Você vê a exposição corporal, o culto ao corpo. Você vai aqui em Aracaju já tem a praia do nudismo. É proibido você entrar vestido, você tem que entrar totalmente sem roupa. Imagina a grande preservada que é ver o irmão Luiz numa praia dessa. Meu Deus, perceba bem, é a exposição da coisa de uma forma tão absurda que você não consegue entender como é que as pessoas estão se voltando para este mundo de uma forma tão banal. Eu vejo isso de uma forma tão triste, tão calamitosa.
tão miserável, que às vezes eu me preocupo, às vezes a gente está acessando lá, pesquisando outras coisas, como eu estava hoje pesquisando sobre guerra, sobre as situações dos países que estão se preparando para a terceira guerra mundial, e nada mais, nada menos, eu me deparo com um tema sexual na minha frente, e o diabo diz logo, clica aí, assiste o vídeo, vê isso aí, é interessante, é estimulante. Aí a gente vai lá e bota lá, tema proibido, não quero ver, bloqueia isso, bota isso para lá. Mas o estímulo da carne já diz, adita, assiste, vê, olha, vê como é que é. Por quê? Porque a carne é movida por paixões e desejos que vão na contramão da vontade de Deus. Espiritualmente não é diferente. Quando você estiver, mas como é que eu sei que eu estou forte espiritualmente? Como é que eu sei que eu estou forte carnalmente? Quando você acordar e tiver vontade a primeira coisa que você fizer não é pensar no céu, não é pensar no Senhor, não é pensar no culto que você vai vir na tarde do sábado, na tarde do domingo. Quando você acordar e a primeira coisa que você sentir vontade é de fazer outras coisas que não seja fazer uma oração, chamar a Deus, pedir a Deus pelo seu dia, agradecer a Deus pela sua noite. Quando você acordar pela manhã e não saber nem dizer ao Senhor, obrigado porque eu tenho alimento para comer. Quando você acordar pela manhã e não conseguir dizer ao Senhor, bendito seja Deus porque eu estou vivo. Muita gente morreu na noite de hoje, mas eu estou vivo. Quando você se levantar pela manhã e não souber dizer, louvado seja o nome do Senhor porque eu estou aqui, porque eu enxergo, porque eu escuto, porque eu falo, porque eu ando. Quando você acordar e não souber agradecer ao Senhor, não porque quiser ouvir o louvor, não quiser ouvir uma leitura da palavra, não quiser fazer nada disso, tenha cuidado, porque a sua vida espiritual está em risco. Mas eu vou ser claro para você, nesta luta entre o espírito e a carne, eu pareço um absurdo dizer isso que eu vou dizer agora, mas a carne ela sai ganhando. Como assim? A carne sai ganhando. A carne sai ganhando porque, como o nosso corpo é 70% água, parece que a gente, no aspecto espiritual, é 70% carne. Porque os desejos da carne, eles são mais aparentes na nossa vida do que o desejo do Espírito. Mas não estou entendendo, pastor, eu vou fazer uma pergunta. Você tem mais vontade de comer ou jejuar? Comer. A resposta é não. Automática. Por quê? Porque a vontade de comer é desejo da carne. É muito fácil ver a carne sair da frente. Para o Espírito sair na frente, a nossa luta para conseguir isso é absurda. E você tem que ter um cuidado muito grande para fazer o Espírito conseguir vencer a carne. Como? Porque o Espírito só consegue vencer a carne se tiver no seu dia, na sua semana, nos seus dias, no seu mês, oração, palavra, louvor, oração, palavra. Se não tiver isso, você sucumbe em meio a esta guerra diária que existe entre a carne e o Espírito. É constantemente fácil entender. Por que, pastor, a carne sai na frente? A Bíblia já afirmou, Jesus afirmou no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: a porta que leva ao inferno é larga, mas a porta que leva para o céu é estreita. Porque ele estava dizendo, para fazer as coisas do mundo é fácil, para fazer as coisas do mundo é simples, para fazer as coisas do mundo é rápido, para fazer as coisas do mundo é rapidinho. Por quê? Porque nós somos levados por paixões e desejos carnais. Eita desgraça! Esse negócio chamado desejo. Tem negócio que eu não entendo em mulher, mas nunca vou entender, graças a Deus. Mas eu já falei, estou grávida e estou desejando. Eu nunca vi nenhuma mulher, 3 horas da manhã, dizer que está desejando comer sabão. Eu nunca vi nenhuma mulher dizer que está desejando comer uma palharia. Nunca vi. É chocolate. Nada bom, eu não sei nem o que é isso. Eu queria vou saber. Mas existe. São mulher que desejou comer carne do marido. Ela com a Bíblia não, pegar a mulher.
Está amarrado, um canibal. Foi falando que tu disse. Está amarrado, não, desgraça desse. Não engravidei, não, sério. Eu sei que eu disse pra lá, não tem comido nada, não. Eu nunca vi, irmão Luiz. Eu nunca vi. Eu conheço com um amigo meu que a mulher engravidou. Aí ela acordou ele 4 horas da manhã, estou desejando comer. Disse, o que, filha? Queijo do reino. Eu digo, rapaz. Aí ele, coitado, procurou o queijo do reino. Onde é que você vai arrumar queijo do reino? 4 horas da manhã. Aí teve que sair de Rio Largo. Antigamente, muito antigamente, o hiper era aberto. 24 horas, foi o leste, não lembro. Era o leste, né? Era aberto, procurou lá. Aí ele viu tão caro, era 100 e pouco reais a latinha de queijo do reino. Aí ele comprou de outro queijo. Ele disse, quer esse não, eu quero aquele do reino. Disse, não, o menino vai ter problema. Ele voltou no supermercado, comprou 2 tipos de queijo, saiu mais caro, 3 horas, 4 horas da manhã. É o desejo que domina as pessoas. Mas também tem outra coisa. Sabe quando essa mulher desse negócio assim? É tudo mulher do carro que tem ganha dinheiro. Agora quem viu no Reginaldo, que deixou comer metro de galinha que eu. Metro de galinha, comeu metro de galinha. Eu nunca vi isso. A galinha quando o carro passa, ela passou desse assim, pior. Essa é pouca. Esse é desejo mesmo. Desejo desse é desejo. Irmão. Entenda bem. Cuidado, viu, Daiane? Não engravida não. Cuidado com os desejos. Cuidado com os desejos. O desejo é um perigo. É um perigo, é. Aí quando o desejo se junta com a paixão, aí é aquela frase que a gente conhece, é a fome e a vontade de comer. Quando as duas coisas se juntam, as pessoas ficam dispostas a tudo e a qualquer preço para fazer aquilo que desejam e se apaixonam. Paulo estava alertando a igreja, cuidado com as paixões que o mundo oferece. Por que, Paulo? Porque as paixões que o mundo oferece vai levar eu e você para o abismo. Mas se nós deixarmos o Espírito vencer a carne, a consequência será uma coroa de glória no céu ao lado de Jesus Cristo. Essa é a maior vitória da igreja. Você precisa parar para pensar uma coisa. As paixões e os desejos não valem a pena. São momentâneos. É como uma piada. Se contar uma vez, se você nunca ouviu, você ri da gargalhada. Se contar uma segunda vez, você ainda ri da uma gargalhada. Mas se contar uma terceira, já não tem graça. Os prazeres do mundo são assim. São instantâneos. São passageiros, são rápidos, tão velozes, como dizia meu avô, como uma trança de galo. São muito rápidos. Mas as consequências dessa paixão e deste prazer, desse desejo pelas coisas do mundo, vão me trazer consequências eternas e negativas. Quanto mais eu deixo a pornografia dominar a minha mente, quanto mais eu deixo a novela dominar a minha visão, quanto mais eu deixo os prazeres do Big Brother e serem participantes do meu dia a dia, da minha vida diária, mais eu fico viciado nas coisas do mundo, mais eu me afasto da presença de Deus, mais eu dou as costas para Jesus, mais eu fico contra as coisas do Espírito e abraço as coisas que Lúcifer oferece. O diabo nunca se engana. O diabo ele é feio dessa. Desgraçadamente feio. Tem um pastor aí, meio esbabacado no tema, que diz que o diabo é bonito. Ele aparece bonito. Ele nunca vai aparecer feio. Satanás nunca vai lançar uma proposta para você ruim. Eu nunca vi alguém dizer que Satanás, quando ele caiu na tentação, foi uma proposta ruim. Foi uma proposta boa. Não, rapaz, só uma coisinha. Não, vamos comigo só até ali. Não, vamos comigo só até lá. Não, só um golinho, só um pouquinho. É tudo no pouquinho que você começa a botar o pé no abismo. É tudo no pouquinho que você começa a colocar o pé nas coisas do mundo. Entenda,
Se outro dia eu estava dizendo aqui que um pastor era procurado pelo irmão que todo final de semana bebia. Eu disse, por que o senhor bebe todo final de semana? Porque de segunda a sexta eu trabalho, eu bebo no sábado e domingo, porque o bar fica na minha rua. Então faz o seguinte, vai pela rua de trás, vem para a igreja pela rua de trás. E o homem foi. E quando começou a andar pela rua de trás, com 2 anos deixou de beber, só porque mudou a rua. Ei, entenda, se aquilo que o mundo está me apresentando me faz gerar desejo, quando gera desejo eu perco o raciocínio. É interessante que eu estava pesquisando, Veronice, que o desejo ele é muito parecido com o efeito da cocaína. Quando você está dopado por cocaína, o desejo da cocaína, o que você fizer ali, o que a cocaína lhe faz é gerar um desejo tão absurdo. Por exemplo, se dá uma loucura de você roubar um carro, pode ter 10 policiais na sua frente. Se você tiver com a cocaína na cabeça, você rouba e não tem medo de ser preso. Porque o impulso do desejo que a cocaína provoca faz você agir sem ter medo das consequências. Quando junta o prazer, as paixões, o desejo, é a mesma intuição, é o mesmo impacto que provoca em você o desejo de ofender a Deus, o desejo de virar as costas para Deus, o desejo de abandonar Deus, o desejo de esquecer do que o amigo fez por você, o desejo de esquecer o que Jesus fez por você. É o mesmo impulso quando você deixa o desejo da carne, o desejo do mundo, as paixões lhe dominar por dentro. Mas todavia, quando nós fazemos como Paulo, mortificamos a nossa carne, ou deixamos morrer, ou deixamos ela sofrer. Como é que a gente faz isso, pastor? A maneira mais fácil que eu encontro para mortificar a minha carne, você não é obrigado a fazer, é jejum. A maneira mais fácil que eu encontro para mortificar a minha carne, você não é obrigado a fazer, é oração. A maneira mais fácil que eu procuro mortificar a minha carne, você não é obrigado a praticar, é estar sempre tentando buscar a presença do Senhor de alguma forma. Porque se eu parar e deixar a mente vazia, a minha mente se prolifera de coisas que não vão agradar a Deus. Por isso que eu sempre procuro preenchê-la com as coisas que Deus se agrada. E quando eu por acaso tropeço, desagrado a Deus, eu dou uma volta atrás, peço perdão, recomeço o percurso. Por quê? Porque o meu foco é fazer o que Paulo disse: correndo para Jesus, o autor e consumador da fé, deixando as coisas que para trás ficam, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixe a sua carne morrer. Gordura espiritual nunca vai lhe matar no coração. Gordura espiritual nunca vai deixar você obeso. Gordura espiritual nunca vai deixar você com excesso de peso. Gordura, pastor, como eu ganho com gordura espiritual? Já disse aqui: jejum, oração, louvor, palavra. Jejum, oração, louvor, palavra. Jejum, oração, louvor, palavra. E assim você vai vencer o mundo. Mas a gordura que o mundo oferece vai te matar, vai te levar para o inferno, vai te fazer desagradar a Deus, vai fazer você fazer aquilo que Deus não se agrada, vai te afastar de Deus. Então entenda, saia daqui com o objetivo: eu preciso mortificar. A minha esposa estava dizendo que se pesou e percebeu que engordou 2 quilos. E eu fui procurando outro. E ela disse que engordou 2 quilos, mas a balança está dizendo lá. Sinceramente, eu não sei o que foi que a gente comeu. Eu não quero nem pesar por enquanto. Então, entenda bem. Eu não sei o que a gente comeu, mas engordou 2 quilos. Estávamos alguns quilos abaixo, agora estamos alguns quilos acima. Porra, vacilo! Eu engordei jamais de 4. Vacilo. Saí daquele padrão. Agradei um pouquinho mais no meu paladar. E eu estou começando a perceber que o pessoal está me enganando. A tal de embusado engorda assim. Ei! Tem embusado lá, qualquer coisinha, embusado. Qualquer coisinha, embusado. E os irmãos lá disseram de cá: mas não, só quer embusado. Quero, 4 litros, 2 litros, quero. Mas já tem coisinha de casa, mas me dê mais 4. Não, me dê, eu quero. E de madrugada, minha esposa roncando, eu me levantava, eu sentava na cadeira, ia lá na geladeira, que eu gole. Eu não gole. Tu tomaste essa garrafa e só não parece que foi. Não estou nem lembrado quantos goles foi. Então, entenda, passando
aquele padrão, subi meu peso, ganhei gordura, é ruim para mim, tem que voltar. Para voltar é outros 500. Para voltar já foi para ganhar, é rapidinho. Para perder, para virar uma ironia só na próxima vida eterna lá em cima. Mas entenda bem, porque vida espiritual é bem parecida. Para você conquistar a amizade com Deus, você paga um preço. Agora, para você conquistar a amizade com o mundo é de graça. Para você fazer a vontade de Deus, o caminho é estreito. Agora, para você fazer a vontade do diabo, o caminho é largo. Para você parecer com Jesus não é fácil, mas para você parecer com as coisas que o mundo apresenta é muito simples. Para você quer parecer com as coisas de Deus, não é fácil. Mas quer parecer com as coisas do mundo? Não precisa nem fazer nada. Diz o pastor Cláudio Duarte que tem gente que acha que vai chegar no céu de qualquer jeito. Aí, quando morrer, vai entrar numa fila e quando chegar lá na frente, vai ser recebido por um chifrudo que vai dizer: opa, você é aqui? Disse: rapaz, eu estava trabalhando para chegar no céu, mas estava sem fé, mas estava sem ânimo, mas estava infiel, mas estava assim. Para chegar lá tem exigência. Mas para chegar aqui tem exigência, mas pode entrar, seja bem-vindo. Vou lhe jogar logo ali dentro da fornalha. Então, entenda, para chegar no céu não é fácil. Mas pastor, mas por que tanto esforço se eu tenho um caminho largo? Porque depois que essa casca se acabar, depois que essa moldura se acabar, depois que essa estrutura que você está vendo morrer, dentro de você tem uma coisa chamada Espírito, que vai pegar o elevador ou subindo ou descendo. O problema é que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E eu volto a dizer, dia 27 de março de 2007, é uma terça-feira. Jamais papai imaginava que no dia 28 de março, 1h da manhã, ele estaria morto. Foi assim. No infarto, ele morreu. Mas eu sei para onde papai foi. E tem que brigar com todas as forças que tem para chegar lá e encontrá-lo. Porque não adianta viver na igreja, ter nome de pastor, pregar o evangelho e não buscar ser fiel, e não buscar aparecer com Jesus, e não buscar o Espírito, e não buscar a palavra, e não buscar o louvor, e não buscar Jesus, e não buscar servir a Deus de coração, e não buscar ser obediente. Vai ficar também, não vai subir não. Vai, pastor, vai 40 anos de igreja, numa empresa, para você se aposentar, tem que ser fiel até a morte para ter direito à coroa da vida. Não tem que ser fiel só por 3 anos, só por 5 anos, só por 10 anos, só por 2 anos. Eu vou ser fiel até a morte. Por isso que todo dia eu e você precisamos lutar para mortificar, deixar morrer, deixar padecer. Paulo disse: eu já crucifiquei a minha carne. Crucifique. Mas nós temos pessoas que muitas vezes a carne é fraca. É verdade. Mas o pecado não alimenta. O pecado não é remédio para essa carne fraca. O pecado vai deixar essa carne mais fraca ainda. Mas eu não consegui porque a carne é fraca. Meu amigo, mas se você pecar, você vai deixar a carne mais frágil ainda. Quanto mais o pecado se aproxima de você, mais se esconda por trás de Jesus. Quanto mais o pecado se aproxima de você, mais busque a palavra. Quanto mais o pecado se aproxima de você, mais busque o louvor, busque a igreja, busque servir ao Senhor de coração, busque ser sincero, busque ser honesto diante de Deus, arrependa do seu pecado. E quando você chegar, quando o pecado chegar perto de você, querendo lhe seduzir, você vai dizer: pecado, olha, eu já mortifiquei os desejos, as paixões da minha carne. Se Adão não tivesse pecado, nós não estávamos nessa briga. Mas como Adão pecou, como Paulo disse, veio o segundo Adão, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E é por isso que nós chegaremos lá. Por quê? Porque nessa luta entre a carne e o Espírito, eu e você vamos deixar morrer a carne e fazer com que o Espírito viva. Amém? Vamos lá. Sempre busco falar só meia hora. Não é mais do que isso. Tem alguém para orar?
Aqui, meu amor, aqui, meu amor. Pai amado, Pai eterno, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por este culto, por este momento que estivemos aqui na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer efeito nas nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, buscar viver no Teu Espírito, seguir, Senhor, aquilo que o Espírito manda, nos orienta, nos ensina através da Tua palavra. Pai, que nós venhamos ter força, Senhor, para se afastar, para nos afastarmos, ó Deus, daquilo que é do mundo, Senhor, das paixões mundanas, como diz a Tua palavra. Que o Teu Espírito fortaleça o nosso espírito para que venhamos vencer, Senhor, as paixões da carne, ó Deus, e viver tão somente para Ti. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está presente. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Nos dá saúde, Pai, para o nosso corpo. Nos dá uma semana abençoada, Pai, principalmente na Tua presença. Que isso seja o mais importante que venhamos buscar, Senhor. A Tua presença no nosso viver diário. Supre toda e qualquer necessidade que possa haver no Teu povo, entre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amanhã nós estaremos, amanhã não, rapaz, sábado e domingo nós estaremos aqui. E você que vai estar conosco pela última vez hoje, diz!